graduada em Serviço Social, inicialmente, foi minha primeira graduação, depois em Pedagogia. Fiz toda uma trajetória, né, de migração do campo do Serviço Social para a área da educação. Comecei a atuar no ensino superior na década de 90. No campo da Psicologia da Educação, comecei a me interessar muito pelas questões da aprendizagem, dos problemas de aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem. Fiz um mestrado em convênio com o Centro Latino-Americano de Educação Especial em Cuba, convênio com a UEFES, e nesse mestrado eu busquei entender melhor os processos e as dificuldades que os alunos enfrentam no processo de aprendizagem da leitura. No doutorado, trabalhei com inclusão de pessoas com deficiência na escola, né? Trabalhei com síndrome de Down especificamente. E na UFRB, vim para a UFRB em 2007, por acreditar que era uma universidade nova, uma universidade com um potencial incrível, com uma proposta interessante no Recôncavo, e fiquei muito empolgada de ter a possibilidade de ajudar a construir uma nova universidade. Quando cheguei em Amargosa, no campus de Amargosa em 2007, começamos a desenvolver as primeiras pesquisas sobre inclusão educacional no Recôncavo. Como estavam as situações de inclusão educacional naquela região. Trabalhei especificamente no Vale do Jiquiriçá, em 5 municípios, mapeamos o processo de inclusão educacional naquela região, e daí não parei mais de desenvolver pesquisas nessa área de educação inclusiva e de inclusão social de pessoas com necessidades especiais. O meu trabalho é com inclusão social e educacional de pessoas com necessidades especiais. O que é necessidades especiais? Quando a gente fala em necessidades especiais, a gente inclui pessoas com deficiência, a gente inclui pessoas com altas habilidades e superdotação e pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, a exemplo do autismo ou dos transtornos ligados ao espectro autista. Nesse campo das necessidades especiais, a gente também tem recebido demandas sobre pessoas que têm necessidades ou dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, como dislexia e outros transtornos de aprendizagem que dificultam o processo de inserção dessa pessoa no ambiente escolar. O que a gente pode fazer como educador para favorecer a inserção desse sujeito, a inclusão, não apenas a colocação dele no espaço da escola, não apenas o acesso à escola. Nós queremos que ele permaneça e que ele permaneça com sucesso de aprendizagem, com garantias de aprendizagem. As pesquisas que nós desenvolvemos, na verdade, eu hoje na UFRB coordeno um grupo, já desde 2007, um grupo de estudo em educação, diversidade e inclusão, o GED. Esse grupo ele já tem trabalhado há algum tempo na UFRB, muitos bolsistas, tanto bolsistas de permanência qualificada do PPQ, como bolsistas de iniciação científica, já passaram, são egressos desse grupo e das atividades de pesquisa desenvolvidas por esse grupo. E atualmente aqui no CETENS eu trabalho com o NETA, que é o Núcleo de Estudos na área de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Eu acredito que é um impacto grande porque nós trabalhamos geralmente com pessoas invisibilizadas, com pessoas que a sociedade não costuma ver, né? São pessoas às vezes deixadas em casas, relegadas a um ambiente familiar, às vezes por superproteção da família. E quando nós trabalhamos com essas pessoas, nós mostramos à família o potencial que elas têm, nós mostramos à escola o potencial que essas pessoas têm para aprender, ou seja, nós não ficamos fixados nas dificuldades que ela tem em função da deficiência, porque entendemos que a deficiência não é algo inerente à pessoa. A deficiência ela é resultado de limitações que a pessoa traz em contato com as barreiras que a sociedade coloca. E quando nós falamos em barreiras, existem barreiras de vários aspectos. Barreiras atitudinais, que são as piores e as que comprometem mais. Barreiras atitudinais, barreiras físicas, arquitetônicas, existem barreiras nas formas de pensar as normativas institucionais
Então o impacto na sociedade é muito grande, porque elas deixam de ser invisibilizadas, elas passam a ser empoderadas para estar no ambiente social, entendendo, cada uma entendendo e assumindo o seu papel de cidadão e de alguém que tem direitos nessa sociedade. A UFRB potencializa a pesquisa. Por quê? Quando a gente fala em inclusão, a gente não pode discutir inclusão sem esquecer do binômio que é a exclusão. A gente só fala em inclusão porque a exclusão é real, principalmente na sociedade capitalista que a gente vive. E quando a gente pensa no distanciamento dos grandes centros, quanto mais distante dos grandes centros, mais o processo de exclusão é palpável, é visível. As pessoas com deficiência que vivem mais distante dos grandes centros, elas vivem mais o processo de reclusão ao ambiente familiar. Mas essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Quando a gente fez a pesquisa em 5 municípios do Vale do Jiquiriçá, a gente chegava e as pessoas diziam: não, aqui a gente não tem pessoas com deficiência. Não, aqui não é comum a gente ver as pessoas com deficiência na cidade. Por quê? Porque elas não existem? Não. Elas existem, mas elas não estão ocupando os espaços sociais que lhes são de direitos. Então eu acredito que a localização da UFRB, que o lugar que a UFRB ocupa, é extremamente importante para que essa revolução social aconteça. Eu fui professora do curso de licenciatura em Biologia no campus de Cruz das Almas, no CCAB, e me encantei pela receptividade dos estudantes com relação à discussão de inclusão educacional de pessoas com deficiência. Até hoje sou convidada, já tem 3 anos que estou fora de lá, mas até hoje estou convidada para ser orientadora de pessoas que querem trabalhar essa temática, que têm interesse. Então acredito que quanto mais a gente dá possibilidades de trânsito para além da sala de aula para esses estudantes, mais isso vai impactar na sua atividade formativa, mais isso vai impactar na sua prática futura como profissional no mundo do trabalho. Então eu sou extremamente defensora e apaixonada por esse processo formativo para além da sala de aula. A universidade, ela precisa ser vivida na sua plenitude. Universidade não é só aula, não é só sala, não é só atividades que são desenvolvidas nesse espaço físico. Eu não estou minimizando o espaço da sala de aula, muito pelo contrário, ele é extremamente importante, reconheço a importância disso, mas eu acredito num currículo mais amplo, um currículo que nos tira da sala de aula, que nos leva para fazer atividades de extensão, de pesquisa, nos leva a estar inserido na comunidade, nos leva a promover mudanças e colaborar com essas mudanças que estão latentes na sociedade, que a própria sociedade quer fazer, mas não consegue sozinha, e a universidade pode trabalhar nesse processo colaborativo com a sociedade, com as comunidades, para que essas mudanças aconteçam. A UFRB, para mim, é uma instituição com grande potencial. É uma instituição que tem feito a diferença. São 11 anos apenas, eu estou aqui desde 2007, janeiro de 2007. Nessa trajetória de 10 anos, percebo já o potencial de inserção social que essa instituição tem nesse lugar onde ela está, né? Inicialmente no Recôncavo, agora em Feira de Santana, com essas possibilidades de inserção nesse novo espaço. Então percebo o potencial da instituição, é um lugar para mim que tem um potencial, uma proposta de inclusão que assegura a inclusão também de pessoas com deficiência. Fico muito fascinada com as políticas de inclusão de pessoas com deficiência que a UFRB já tem montado. Nós temos uma resolução aprovada pelo CONAC que assegura o processo de inclusão das pessoas com deficiência na universidade, diz qual o papel e a responsabilidade dessa universidade nesse processo, e essa política de inclusão é construída porque a universidade acredita no potencial. Não é uma pesquisa acadêmica apenas, mas é uma pesquisa comprometida com o social. É uma extensão comprometida com a população onde ela atua. Isso é fascinante. Então a UFRB para mim é esse espaço de fascinação e de possibilidades.